Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre Colossenses. Se você puder abrir sua Bíblia aí, espero que você esteja com a sua Bíblia. O Léo vai projetar aí pra gente caso você não tenha. Só que hoje foi diferente, porque hoje eu não vim com uma mensagem preparada. Hoje, vou colocar um cronômetro aqui, né? Hoje eu não vim com uma mensagem preparada, que normalmente eu venho. Eu escrevo tudo certinho e tal. Mas hoje eu não consegui formatar na minha cabeça algo. E o Senhor só colocou no meu coração o texto de Colossenses. Então eu queria ler com você o texto de Colossenses. Vocês me ouvem bem aí? Está dando para ouvir? Eu vou ler com vocês o texto de Colossenses. E tem algumas coisas que saltaram aos meus olhos que eu queria compartilhar com vocês. Então você abriu aí a Bíblia lá, Colossenses, logo depois de Filipenses ali, né? Um pouquinho antes de 1 de Tessalonicenses, de Timóteo, Hebreus. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta quando ele está na prisão. Paulo foi aprisionado em Roma por pregar o Evangelho. E ele está preso na prisão, né? Óbvio. Ele está preso e então ele escreve. Quantos na prisão pensariam em escrever? Eu ia chorar, falar com o advogado, né? Sei lá o que você faria se estivesse preso. Mas o que é interessante aqui? Paulo é cidadão romano. Então Paulo não poderia ser preso em Roma por qualquer motivo. Ele devia ter feito algo muito ruim. E neste momento Paulo está preso de uma maneira totalmente injusta. Mas mesmo na prisão, ele resolve escrever cartas para as igrejas. E tem uma igreja em específico, chamado Colossos. Quando já jogaram o jogo chamado Colossos? Alguém já jogou? Só os mais antigos. Colossos. Um jogo de videogame do PC também antigo. Colossos é uma cidade grega. Fica ali fica ali na Grécia, ali na região da Grécia. E é uma região que tem muito lago, então tem muito navio mercante, tudo. E teve um carinha chamado Epáfras. Eu estou buscando o nome de filho, né? Então, Epáfras, olha que nome bonito. Epáfras. Oi, Epafrinha correndo aqui, né? Epáfras é o nome dele. E ele foi um discípulo, na verdade, de Paulo, lá na igreja primitiva. Então teve a igreja primitiva, a igreja em Atos, Paulo se converte, Epáfras está lá nessa igreja. E Epáfras, então, ele volta para a sua cidade, que é Colossos. Quando ele volta, ele prega Jesus Cristo e nasce uma igreja. Então você imagina, para nossa cabeça às vezes é meio difícil de imaginar. Mas imagina você ser a primeira igreja numa cidade. Aqui em Atibaia deve ter umas 82 mil igrejas. Eu exagerei, tá? Não deve ter 82 mil, mas assim... Tem muita igreja. Agora você imagina você chegar, que seria para a gente talvez chegar num povo indígena, ou num país muçulmano, que não tem, que é proibido pregar o cristianismo, e você implantar a primeira igreja. Se você tivesse aqui que falar e pregar a primeira mensagem de uma igreja, o que você ia pregar? Você imaginou isso já? O cara ele chega de uma viagem, o coração dele pegando fogo, ele olha e fala, vem cá família. Primeiro ele chama a família dele e fala, então Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, nós somos livres do poder do pecado, nós temos que receber Jesus como Senhor e Salvador e viver agora uma vida que Ele tem preparada para nós. Se você fosse a família do Epáfras, os Epafrinhas, provavelmente você ia ter ouvido isso, ia brilhar o olho, gente. E eu não ia? Você fala, mano, como assim? Eu não tenho mais condenação. Eu não preciso ficar mais carregando os meus pecados. Um cara que eu não conheço, morreu na cruz por mim, e hoje eu não tenho mais peso. Todo mundo ia querer. E aí, nasce aquela igreja em Colossos. E então, nasceu a igreja, só que o diabo não gosta.
E aí começaram a vir, eu estou te dando um contexto para a gente ler o texto, né, de Colossenses. E aí o que acontece, gente, é que vários filósofos, vários judeus, começam a ir para essa cidade de Colossos e começam a falar. Olha o que eles falam, presta atenção. Deus existe. Eles não falam que Deus não existe, eles falam Deus existe. Mas para você se comunicar com Deus, você precisa ser uma pessoa muito boa. Vou repetir. O que eles falaram? Deus existe. Mas para você conseguir falar com Deus, você tem que ser uma pessoa muito boa, perfeita, um semideus, um anjo. Precisa nascer asas nas suas costas. Eu, no meu tempo de faculdade, eu falava, logo quando eu entrei na faculdade, naquelas aulas que você tem que se apresentar, né, para a sala, aqueles quebra-gelo que uns professores inventam. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei é que eu era cristão, logo na primeira semana de aula, né? E foi muito interessante, porque durante todo o meu curso, eles lembravam que o Gustavo era o crentinho, né? Era o crente. E depois eu descobri outros caras que eram cristãos também, e outros caras que eram espíritas, e outros caras que não eram religiosos de jeito nenhum, e eu andava com esses caras. Eu não andava com os crentes, eu andava com esses caras. Porque crente é meio chato às vezes, né? Mas assim, eu andava com esses caras. E era muito legal, gente, porque eu não tinha medo de conversar com eles, e eles não tinham medo de me ouvir. Então por que eu estou contando esse paralelo? Porque às vezes acontece a mesma coisa. Lá na minha faculdade, os caras falavam assim, mano, Deus existe. Só que a gente não conversa com Ele. Ele existe lá, a gente existe aqui e cada um vive a sua vida. Outros falavam que não, que a gente só vai conversar com Deus, a gente só vai ter percepção com Deus se a gente recebe um passe num centro espírita, ou quando alguém acontece, e ele tinha essa visão. Eu falei, não, mano, respeito. Mas eu tenho a verdade. Eles ficavam meio ferrados comigo quando eu falava isso, né? Eu falava numa boa, assim, respeitando. Mas eu falava, não, mas eu tenho algo que é verdadeiro. E eu expliquei para eles, falei, mano, Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz lá João capítulo 1. E Cristo habita em mim por causa do Espírito Santo. Isso dava um nó na cabeça deles. Quê? Espírito Santo? O que é isso? Não fazia sentido. E eu tentava. Você já tentou convencer alguém a se tornar crente? Alguém mais já tentou? Levanta a mão aí, só pra gente. Dá muito certo? Quantos não deram certo? É nós, então. Porque descobri isso, vou dar uma dica, pérola, coach de ouro aqui do evangelismo. A gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A gente tem que se preocupar de dar um bom testemunho, de entender a Bíblia e de poder viver de acordo com aquilo. E eu percebi então, que o meu maior testemunho na minha faculdade seria viver aquilo que eu aprendia. Muito mais difícil do que explicar a Bíblia. Sabia que muito mais difícil que explicar a Bíblia é viver? É muito mais. Epáfras, quando ele foi para Colossos, sabe o que ele fez, gente? Ele foi viver aquilo que ele tinha aprendido. E quando ele começou a viver aquilo, sabe o que aconteceu? Foi formando uma igreja, foi formando um negócio maravilhoso. Vocês estão aqui comigo? Sim? Não esquece do Epáfras, tá? O Epáfras é um cara importante. E aí o que acontece? Paulo está na prisão, Epáfras vai visitar ele, que está na prisão. E aí Paulo então, depois com a igreja estabelecida em Colossos, tudo certo, Paulo fala, vou escrever essa carta para Colossos, para os meus irmãos, os colossenses, e falar para eles que eles estão correndo um risco. Por quê? Lembra o que os caras estavam falando? Existe só um Deus. Mas para você falar com Deus, você tem que ser perfeito. Eu lembro que na faculdade, quando eu tentei evangelizar um cara, ele falou para mim, Gustavo, mano, se Deus vai me perdoar e Ele me aceita, eu não vou ir agora para a igreja. Eu vou curtir,
Quando eu resolver casar, ele usou essa expressão, nunca esqueça. Quando eu resolver casar, né, Flávio? Quando eu resolver casar, eu vou para a igreja, encontro uma mina, como se fosse como se tivesse sei lá, uma vitrine, né? Homens, mulheres para casar, escolha aqui, né? Escolho alguém crente, caso e sossego. Olha a mentalidade do cara. Acho que alguém de vocês já deve ter ouvido isso também, né, gente? Acho que você já deve ter ouvido. E eu achei isso muito interessante. Porque ele não estava a fim de descobrir o que era a vida cristã. Ele estava disposto a receber. Como se fosse um shopping. Como se fosse um supermercado. Se eu for lá, o que eu vou ganhar? Porque qual que era o objetivo dele? Ele queria ir para a igreja quando ele fosse... O que mesmo, gente? Casar. Quando eu for casar, eu vou lá. Totalmente deturpada. A ideia, o entendimento. Eu falei, tá bom, mano. Pena que a vida não é assim. Mas tá bom, eu te respeito. Mas aquilo dentro de mim, como cristão, aquilo me ficou... Queria pegar a cabeça do cara, bater assim. Ó. Não é assim. Mas sabe umas coisas que eu aprendi? É que é mais importante eu viver a vida cristã do que eu ficar tentando explicar. É melhor eu viver como uma pessoa santa, separada, do que eu ficar tentando explicar, porque eu não bebo, não fumo, não transo, é muito mais fácil. Eu viver do que eu ficar explicando. O exemplo arrasta. Você já ouviu essa expressão já? Quando você vê uma pessoa tendo um bom exemplo, o exemplo dela fala muito mais alto do que as palavras dela. O que isso tem a ver com Colossenses? Paulo está dizendo, tudo que vocês precisam saber de Deus já está em Jesus. O que aquele pessoal estava falando? Para você conhecer a Deus, você precisa ser perfeito. Você já sentiu essa sensação já? Não sei você, mas por exemplo, quando eu peco, a última coisa que eu quero fazer é orar. Alguém mais? Alguém mais? Sim. Quando eu peco, eu sei que eu tenho que ir pedir perdão, a minha cabeça sabe, o Espírito Santo dentro de mim fala que eu tenho que ir confessar os meus pecados, confessar o meu pecado para o meu irmão para eu ser curado. Mas a primeira coisa que eu quero fazer, quando eu peco, é fugir. Alguém mais além de mim? Você quer, né? A primeira mentalidade de você é o quê? É pegar e fugir, mano. Eu vou me esconder, vou me enfiar, tipo um avestruz, cabeça embaixo da terra. Tá lá, tem um corpo de um avestruz, mas a cabeça tá afundada na terra. Você quer se esconder. A última coisa que eu quero é alguém que me manda uma mensagem. E aí, você tá bem? Vai te catar. Aí você mente, né? Não, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. E manda um emoji com anjinho assim. Gente, Paulo está dizendo para essa igreja aqui de Colossos, olha, vocês conheceram primeiro Jesus Cristo, através de quem? De quem que essa igreja conheceu? Epáfras. Pelo menos uma pessoa lembrou o nome. Epáfras, ó. Vocês conheceram sem nenhuma tinta. Vocês conheceram sem princípio judeu. Vocês conheceram Jesus Cristo. Você imagina, gente, ser a primeira igreja. Não tem ranço. Não tem ensinamento errado. Só tem Jesus Cristo. O cara só aprendeu Jesus. Depois de um tempo, chegou uns caras e começou a falar, ó, Jesus é um cara legal. Mas para você conhecer a Deus, você vê que eu estou repetindo isso várias vezes, né? Para você conhecer a Deus, você precisa ser perfeito. E aí chegou uns outros caras e falou assim, ó, para você conhecer a Deus, quando tiver a lua nova, você tem que fazer um sacrifício. Até hoje eu não sei o que é lua nova. Vocês sabem o que é lua nova? Eu só sei lua cheia por causa do lobisomem. Mas, assim, eles tinham que pegar e criar. E aí o que aconteceu? O povo de Colossos começou a falar, nossa, é verdade, eu tenho que ser um cara perfeito. Eles começaram a acreditar.
Não, porque tem todo sentido, né? Se eu for conhecer a Deus, eu vou pegar aqui, matar um boi, matar uma ovelha, porque aí Deus, então, vai me ouvir. Porque todo o objetivo daquelas pessoas era querer falar com Deus. Elas queriam falar e ouvir de Deus. Tem até uma música do Pedro Mariano, não sei se vocês conhecem, Pedro Mariano é velho, é muito velho. Acho que ninguém vai conhecer aqui. É filho da Elis Regina, né? E ele tem uma música que ele fala, se eu quiser falar com Deus. E é muito legal essa letra, eu não trouxe ela, né? Que pena. Mas ele fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz, eu tenho que apagar a luz. E toda a descrição da música é, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer tudo isso, para então, talvez, se Deus não estiver ocupado na outra linha, Ele me atender. Gente, hoje em dia, a gente vive com essa mesma sensação, de que Deus não está ouvindo a gente, ou de que a gente não ouve a Deus. A gente vive numa sociedade tão cristã, tudo é crente, tudo é político crente, é música crente, é funk crente, é axé crente, é música clássica crente, tudo é crente hoje. Tudo é crente. Mas nem todo mundo vive como crente. Porque no Brasil virou um rótulo legal. Virou legal ser cristão. Pessoal legal, né? Pessoal legalzinha, tudo. Então esse pessoal de Colossos, novamente, gente, eles estão lá, e aí começam a jogar um monte de mentira, e eles começam a falar, nossa, é verdade. Porque nesse momento, Epáfras saiu. E aqui vai um parênteses, um ponto importante. Toda vez que eu e você escolhemos andar sozinhos na nossa vida, essas mentiras vão bombardear a minha e a sua cabeça. Olha que louco. Quando Epáfras saiu para falar com Paulo em Roma, que era um rolezinho, esses caras apareceram para colocar sementes de mentira no coração das pessoas. No momento que a gente está sozinho, o nosso coração vira um solo fértil para mentira. Já teve mentira que você acreditou que estava só na sua cabeça, assim? Você estava tão... Você nem sabia mais se era mentira ou se era verdade, porque você já pensou tão profundo nisso, você já não sabia mais a diferença. Essa igreja está afetada por isso. E aí então Paulo escreve a carta. E é aí que eu quero ler com vocês um trecho dela. Colossenses 1, eu quero ler no versículo 11 com vocês. Colossenses 1:11 diz assim, Paulo, ele está falando no plural, né? Porque ele está preso e ele está colocando como Epáfras junto, porque Epáfras estava levando a carta de volta. Oramos também para que sejam vocês, Colossenses, sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Para que você tem que ser fortalecido? A fim de que vocês tenham perseverança e paciência. Você pode repetir comigo? Perseverança e paciência. Perseverança e paciência é característica de maduro. Gente madura tem perseverança e paciência. Que necessitam que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. De quem Paulo está falando? De quem, gente? Jesus. Vocês estão comigo? Sim, eu não consigo ver a boca de vocês. Jesus. Está falando de Jesus. Está falando, Colossenses, presta atenção, está vindo um monte de gente querer falar um monte de coisa para vocês, mas deixa eu lembrar algo aqui para vocês. Eu oro para que vocês sejam cheios do poder glorioso de Deus, para perseverarem e terem paciência. Porque a liberdade que vocês têm hoje, Jesus Cristo comprou ela. Pagou um alto preço.
Essa pandemia aí, você desistiu de alguma coisa que você começou? Quantos desistiram de alguma coisa que você começou nessa pandemia? Eu desisti de vários. Quantos perderam a paciência nesta pandemia? Olha que legal. Ninguém, imagina. Perdeu a paciência tentando entrar no Zoom. Perdeu a paciência tentando assistir uma aula pela internet. E o seu 4G estava acabado. Perdeu paciência? Por que, gente? Porque quando a gente não tem consciência das coisas que nós estamos envolvidos, a nossa perseverança, a nossa paciência tendem a diminuir. Se você está num namoro que você não consegue perseverar e ter paciência, é porque você não está enxergando o casamento. Se você está num casamento que você não consegue perseverar e ter paciência, é que você não está vendo a aliança. Se você não crê que no seu trabalho Deus te colocou ali, você acha que é só uma obra do acaso, que você conseguiu pela sua força, perseverança e paciência para você é besteira. Para que eu vou perseverar nesse lugar? Para que eu vou ter paciência aqui? Presta atenção nisso, só tem perseverança e paciência quem tem propósito. Só tem perseverança e paciência quem tem propósito. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O poder do glorioso Deus, a fim de que vocês tenham toda a perseverança e paciência de que vocês necessitam. Ele está falando, vocês vão precisar de perseverança e paciência. Deus vai dar. Deus vai dar. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Aqui tem outro segredo. Enquanto você tem convicção do seu propósito, você consegue fazer o quê? Ter alegria e ter um coração grato. Gustavo, o que isso tem a ver com uma igreja que está sendo pressionada? Lembra que eu falei das mentiras, gente? Vocês lembram? Eu falei do que? Das mentiras. Você está sozinho. Isso não é para você. Você vai pecar e agora você vai orar? Hipócrita. Não adianta você ler a Bíblia, você não vai entender. Não adianta você voltar, não adianta você falar com fulano, não adianta. Tudo isso é mentira. Mas quando a gente está sozinho, a gente acredita. É tipo, eu gosto de pescar. É um anzol, bobão ali na água. Certo? O que você precisa? Você acha que só um anzol bobo, o peixe vem e morde, gente? Não, precisa ter um atrativo ali. Tem a raçãozinha, a massinha, a minhoca, se você é mais roots. Por quê? Porque aquilo atrai. E a mentira atrai eu e você. Atrai ou não atrai? Atrai. Tem alguém aqui que você fala assim, mano, Gustavo, eu gosto de ser vítima. Ninguém, mas todos nós gostamos. Quando alguém fizer algo contra você, às vezes você pode ficar, ai, mas poxa, eu fui tão injustiçado. Deus manda fogo, queima eles. A gente não gosta de sofrer injustiça, porque a gente gosta de às vezes alimentar a posição de vítima. E ser vítima na situação é acreditar numa mentira, é morder a isca. Ficar ofendido. Ficar ofendido é morder a isca. Que a pessoa está vivendo a vida dela, mas você está aqui assim, ó. Sendo arrastado por ela. Sabe, o que isso tem a ver com Colossenses? Gente, uma igreja que nasceu conhecendo só Jesus, começou a sofrer um monte de ataques, cheios de mentiras. Paulo fala, vocês precisam de perseverança e paciência. E aí Paulo escreve um dos poemas mais bonitos que tem escritos por Paulo. Olha aí no versículo 15. Eu já estou acabando já. Versículo 15 até o versículo 20. Olha o que Paulo fala. O Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Paulo logo no primeiro está falando, olha, aqueles mentirosos estão dizendo que você precisa ser perfeito para falar com Deus. Deixa eu te lembrar, que tudo que Deus é, foi revelado em Cristo. Gente, eu vejo muita gente, hoje, falando que quer conhecer a Deus. Eu vejo pessoas que, principalmente nesse momento que a gente está passando aí, passaram um tempo querendo ouvir a Deus, queriam uma direção de Deus para a minha vida. Talvez você seja uma dessas pessoas hoje. Você tem uma insegurança no seu coração e você está buscando uma direção de Deus. Pode ser para o seu trabalho, uma mudança de trabalho. Pode ser por uma questão de relacionamento, pode ser uma questão dos seus pais, pode ser uma questão da sua própria fé. Você está duvidando se você realmente crê em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que Deus é, tudo que o Deus invisível é, se tornou visível em Jesus. Para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Você não tem que conhecer mais pregador. Você tem que conhecer a Jesus. Tem que dar tempo para a Bíblia. Tem que aprender, tem que ler, tem que compreender. E o que eu quero terminar com vocês hoje é lembrar vocês disso. Tem muita mentira que Satanás vai tentar colocar na minha e na sua cabeça. Gente, porque assim, a mesma estratégia de Satanás, desde o Éden, na serpente, até hoje, é levar eu e você para acreditar em mentiras. Deixa eu fazer uma pergunta, seja honesto aqui. Tem alguém aqui hoje que está convivendo com alguma mentira na sua cabeça, que você sabe que é mentira, mas você está flertando com ela no seu coração? Você está pensando nela? Alguém tem consciência disso além de mim? Eu sei que eu tenho. Não, estou falando sério, você tem alguma mentira? Se liga, Deus já te deu conhecimento disso. Isso é bom, certo? Isso é bom. Como é que você combate essa mentira? Repetindo um mantra, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. É nada, você só aumenta a mentira, não é verdade? Você só dá mais poderoso, parece que você está dando comida para o monstrinho. Repete isso comigo, mentira só é vencida com a verdade. Parece ridículo. Mas Paulo, para essa igreja em Colossos, está falando o quê? Deixa eu lembrar vocês, que enquanto estão falando que precisa ser perfeito para conhecer a Deus, eu estou dizendo para vocês, que tudo que Deus é, foi mostrado em Jesus. Isso deveria fazer com que a igreja de Colossos falasse, eu não preciso ser perfeito para ouvir a verdade de Deus para a minha vida. Eu não preciso ser perfeito. Você pode repetir isso comigo? Eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso fazer teologia. Eu não preciso comprar uma Bíblia de estudo. Eu preciso conhecer a Jesus. Tudo isso é bom. É bom você querer ter almejar ser melhor, ser mais santo, ser mais puro. Isso é bom. É muito bom você comprar uma Bíblia, você vai o tamanho desse calhamaço aqui, ó, de uma Bíblia de estudo que você pode ler e anotar. É muito bom. Mas isso não vai fazer Deus te amar mais. Porque Ele ama você.
E tem muitos de nós jovens que estamos passando uma grande parte da nossa vida esperando as coisas acontecerem. A gente pede direção para Deus assim: Deus, se passar 3 Fusca vermelho na rua, é o Senhor falando comigo. Deus, se essa pessoa me ligar, então é um sinal do Senhor. Quantos já fizeram essa oração além de mim? Eu já fiz e eu não nego para vocês. Mas isso mostra imaturidade, porque o imaturo pede sinais. O maduro, poxa, eu tenho acesso a Deus. Jesus morreu na cruz por mim, me libertou de todos os meus pecados. A divisão que havia antes não existe mais. Olha o que diz Paulo aqui, ó. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele nos reconciliou. Amém, gente? Nós temos acesso a Deus. Não importa as mentiras que Satanás tem colocado e semeado e jogado na minha e na sua vida. Desperta! A sua maturidade, o seu crescimento de Deus depende de você se comprometer a conhecer a Jesus. Não é justo? Fala se não é justo, é ou não é? É justo. Deus não é meritocrático. Sabe o que é meritocracia? Meritocracia é você se esforçar, então você merece. Não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é graça. Deus te amou e Ele te ama. Ponto final. Agora, se você quiser fazer a vida inteira cristã, arrastando um negocinho, copinho na mão, pedindo esmola, enterrando os seus talentos, como diz a palavra, lá quando Jesus fala da parábola dos talentos. Se você entende que a vida cristã é isso, estão vendo aqui o dedão? Ó, beleza. Mas você não vai desfrutar, você entende? Você vai sempre pensar que você está em débito. Você vai pensar, ó vida, ó céus, que droga, que ser cristão é difícil. E aí Jesus fala que o fardo é leve. Mas aí você fala, mentira, é pesado. Só não desfruta da leveza do cristianismo, só não desfruta da beleza de viver cheio do Espírito Santo quem não escolhe conhecer a Jesus. Fazer ministério não é conhecer a Jesus, pregar não é conhecer a Jesus, servir não é conhecer a Jesus, ouvir a música, quebra o meu vaso, não é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é oração e palavra. Oração e palavra. Faz sentido isso para vocês, gente? Só dá para combater mentira com verdade. E nos próximos sábados nós vamos continuar falando sobre Colossenses. Eu quero chegar até o final de Colossenses com vocês. Então hoje eu não vou chegar até o final, vocês vão ficar com essa pulga atrás da orelha do que vai acontecer. Você conheceu hoje sobre Epáfras, olha que legal. Mas eu não quero ficar muito longo, para a gente não perder a nossa atenção, porque daqui a pouco a gente já começa a brisar. Mas eu queria jogar isso para você. Qual é a mentira que tem caído no seu coração? Que se hoje não tem, nessa semana, sinto lhe dizer, não sou profeta do caos, mas o diabo vai tentar alguma coisa contra a sua vida. Vai tentar semear uma coisinha, a mentirinha. Mentira só se combate com verdade. A verdade, qual que é a verdade? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com a gente? Nos libertará. Aquela igreja em Colossos nasceu livre. Aquela igreja em Colossos nasceu cheia do Espírito Santo. Aquela igreja em Colossos nasceu, conhecendo os dons, crendo em Jesus. Não tinha que fazer circuncisão, não tinha que matar boi, não tinha que fazer nada. Eles nasceram só em Jesus. Mas por causa da falta do relacionamento, da cobertura, e porque o diabo é astuto, gente. O diabo tem um objetivo muito claro de destruir a minha e a sua vida. Mas quando nós estamos em bando, é muito mais difícil dele atingir. É quando a gente anda sozinho, as sementes às vezes caem com mais força. E se a gente não cuida, elas crescem em raízes profundas. E aí fica mais difícil de arrancar. Deus tem direção para você, meu amigo e minha amiga. Tem direção para você. Só que se você está fazendo listinha de prós e contras,
Deus não vai falar através dos prós e contras, Ele vai falar na oração. Ele fala nos conselhos dos amigos. Que às vezes a gente fica nisso, parece aquelas coisas de filme americano, sabe? Vou casar com ela, aí prós e contras, aí a moça vê a listinha e fala, nossa, vou separar de você. Tem vários filmes assim. Que acham um absurdo fazer prós e contras. E o amor! É ridículo mesmo fazer prós e contras. Um cristão é besteira. Porque ele tem Deus, nós temos a direção do Todo-Poderoso. Você não precisa ser perfeito para ouvir a Deus. Mas você precisa envolver e gastar a sua vida em conhecê-lo. Eu e você. Não importa o seu trabalho, não importa o seu curso, a faculdade, a situação da sua vida, conhecer a Deus é um requisito para quem quer ouvir a Ele. Você quer ouvir a Deus, gente? Vou perguntar de novo, você quer ouvir a Deus? Se não quiser ouvir a Deus, tudo bem. Respeito você. Só que é muito provável que o cristianismo não vai parar de fazer sentido para você. Não vai fazer sentido vir para a igreja de máscara. Não vai fazer sentido. Porque se você não ouve do seu Pai amoroso, por que você vai querer ir num lugar assim? Você não vai. Desculpa a minha franqueza aqui. Você não vai. Você só vai querer estar num ambiente como esse, estar numa célula, porque você crê que você pode ouvir a Deus e porque Deus ama tanto você que Ele quer falar com você. Eu sei que muitas pessoas nessa pandemia, nosso G100 mesmo, a Mi falou também do G100 dela, das meninas, e tantas outras células aí, muita gente começou a ouvir mais a Deus. E eu fiquei tão feliz por isso. Tão feliz, porque mais gente começou a ouvir a Deus. Parece que a gente estava tão a milhão antes da pandemia, que não tinha tempo. Mas agora que mudou as coisas, parece que a gente teve uma oportunidade de, ou a gente escolhe ouvir a Deus, ou a gente não escolhe. E aí ficou na minha e na sua mão, certo? Não tinha ninguém na sua casa fazendo devocional? Check. Leu a Bíblia? Orando de dormir? Ninguém ficou cobrando você. A gente se conheceu nesse tempo. A gente teve uma oportunidade de olhar para nós mesmos e falar, tem muita coisa que não está em ordem dentro de mim. Se você está nessa jornada ainda, eu quero te convidar a você continuar. Mas sabe que você pode ouvir a Deus. Você não precisa ser perfeito para ouvir a Deus. Mas você precisa gastar tempo com a palavra. E você precisa entender que tudo que Deus quer revelar, Ele revelou em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Eu te desafio, tem esse desafio de Instagram? Eu desafio você a falar alguma coisa que Jesus não falou, a ter algum assunto na sua vida que Jesus não abordou na palavra. Desafio. Pode vir falar comigo, me manda mensagem, sei lá, faz o que você quiser. O desafio. Porque ele não pode saber de como você não está se sentindo, às vezes, bonito bastante, e isso te afeta. Mas a palavra diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido e tinha um plano para você. Ele já tinha te formado lá. Ah, Gustavo, não tem nada a ver. Tem. É que a gente às vezes quer acreditar na mentira. A gente quer morder a isca. Volto a dizer, você não precisa ser perfeito para ouvir a Deus. Dá uma. Não precisa. Mas você precisa ter um real compromisso no seu coração. De falar, Pai, eu quero te conhecer. Está na sua mão. Está na sua mão, está na minha mão. Qual que é a escolha que nós fazemos? Paulo está escrevendo uma carta, certo, gente? Paulo foi lá em Colossos. Essa é uma das igrejas que Paulo nunca colocou pé. Paulo escreveu uma carta. O Zezinho, o Epafrinhas, podia estar ouvindo lá na igreja e falando, quem é esse Paulo que está falando essas coisas? Que Loki. Ele não está vendo a nossa realidade aqui, ele não está vendo o que a gente está vivendo. Ah, deixa quieto. Pode ou não pode? Pode.
Mas tem aqueles que pegaram com humildade e falaram: caramba, o que Paulo está falando é verdade. Tudo foi reconciliado através de Jesus. Eu só tinha me esquecido disso. E eu quero lembrar você nessa noite disso. Jesus morreu na cruz por mim e por você. A cruz, ela é uma imagem, uma caracterização, não somente da dor, mas para mim e para você a cruz é um sinal de liberdade. Toda vez que você vê uma cruz, você tem que pensar em liberdade. Jesus Cristo venceu o poder do pecado sobre a minha e a sua vida. Ninguém acredita, vou repetir de novo. Ó. Jesus Cristo venceu o poder da lei do pecado sobre a minha e a sua vida. Então eu e você podemos escolher dizer não ao pecado. Eu e você podemos ver Deus como Pai. Eu e você podemos ter relacionamento, porque antes, gente, não dava nem para ter relacionamento. Hoje você pode. Hoje, apesar dos meus erros, dos seus erros, a gente pode dizer: Pai, apesar de tudo que eu erro, Pai, eu te amo. E eu quero viver a minha vida para te conhecer. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente doente. Igreja é lugar de gente que precisa ser completo. Mas eu não quero ficar eternamente doente, você está entendendo? Eu não quero vir aqui ficar andando com aqueles... Como é que é o nome daqueles bagulho lá aqui? Soro. Eu não. Eu quero vir, ser curado, tratado, perdoar, ser cheio do Espírito Santo e falar: beleza, quem é o próximo para eu cuidar? Quem é o próximo para eu levantar? Quem é o próximo? Vou doar meu sangue. Pode pegar, tá bom, doa aqui ó, meu sangue. Por quê? Porque o que está correndo na minha veia, eu quero que corra na dos outros. Então não se sinta mal se você estiver num momento que você precisa ser cuidado. A igreja é um lugar para cuidar. Mas também a igreja é um lugar para aquele que está cuidado se levantar e falar: eu vou cuidar de outros. Você não precisa ser perfeito para cuidar de outras pessoas. Você não precisa ser prefeito, eu ia falar. Você não precisa ser perfeito para compartilhar o evangelho com alguém. Você não precisa ser perfeito para orar. Fala com a pessoa só, você não precisa ser perfeito para orar. Tem gente que está sozinha, né? Fez assim agora de frio. Não precisa ser perfeito. Você precisa amar a Deus. Precisa amar a Jesus. Precisa amar o relacionamento, estar próximo uns com os outros. Amém, gente? Se a banda quiser subir aí, para a gente encerrar. No versículo 23, consegue colocar para mim aí, Léo? Versículo 23 do capítulo 1, Paulo fala uma coisa muito importante para mim e para você. Ele diz assim: para vocês desfrutarem de uma vida livre de culpa, para vocês viverem uma vida sem condenação, livres de qualquer culpa. Versículo 23, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permanecer firmes. Repete comigo, firmes. Para você desfrutar de uma vida sem culpa, vocês precisam crer na verdade. Crer na mentira? Não, crer na verdade e nela permanecer firmes. Não se afastem da esperança que vocês receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Qual que é a maior verdade sobre a minha e a sua vida, gente? São as boas novas de Jesus. Quais são as boas novas de Jesus? Quem responder ganha um livro. Estou falando sério. Quais são as boas novas de Jesus? Mas não é completa, quase. É isso aí, está uns 70%.
Quais são as boas novas do Evangelho? É difícil, né? Hoje, quando eu estava me preparando para isso aqui, eu fiquei, nossa, como é que eu respondo isso? Ninguém vai tentar ganhar um livro, é um livro bom. Sentindo o abraço do pai, o Luiz gosta desse livro, é bom livro, né, Luiz? Qual que é a boa nova? Livres? É uma parte, mas não é tudo ainda. O que Jesus fez quando Ele morreu na cruz por nós? Nos reconciliou. O que mais Ele nos fez? Salvou, é verdade, Ele nos salvou. O que Ele fez antes de nos salvar? Não, mas isso aí também, identidade de filho. Tem uma palavra-chave. Perdoou. Quem falou perdoou aqui? Pronto, aqui ó, bônus. No ouvido aí, ó. Fala mais alto aqui, ó. Pronto. Por que é importante isso? Porque a boa nova não é que você é livre para pular como uma gazela. A boa nova não é porque você é livre para você dançar. A boa nova é que mesmo eu e você sendo culpados pelo pecado, porque eu e você somos o quê? Culpados. O salário do pecado é a morte. Mesmo eu e você sendo culpados, Jesus olhou para a gente há 2000 anos atrás e falou: vale a pena morrer pelo Gustavo. Eu na cruz, Ele perdoou. O que é as boas novas de Cristo? Paulo está falando ali, deixa o texto para mim, versículo 23. Paulo está falando: permaneçam firmes na verdade, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. O que gera esperança no nosso coração? Que a gente é livre? Não. Mas que nós fomos perdoados. Quando alguém chega para você, que você deve um dinheiro, ele fala: você está perdoado. Isso te gera o quê? Esperança. Dá para começar de novo, é ou não é? A boa nova do Evangelho é: Jesus, quando olhou para mim e para você, Ele não viu um problema. Jesus, quando olhou para mim e para você, Ele não viu um problema. Ele falou: primeiro eu vou perdoar. A boa nova do Evangelho é: Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Cristo e nos fazer livres, cheios do Espírito Santo. Se você tirar o perdão da boa nova, não fica estranho? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar, é verdade, mas primeiro Ele perdoou. Primeiro Ele nos perdoou. Ele abriu um caminho por onde a gente não podia ir. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele só pôde ter reconciliação através do perdão. Só tem reconciliação através do perdão. É fácil perdoar, gente? É fácil perdoar? Não. Mas Jesus não pensou duas vezes. Ele falou: eu perdoo eles. Jesus perdoou aqueles homens que o crucificaram. Jesus perdoou eu e você. Portanto, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar para a gente orar. E Paulo, ele diz aí no versículo 23: é preciso, para que você viva, e eu quero que você preste atenção nisso, para você viver uma vida sem culpa, sem medo, é preciso que vocês continuem a crer nessa verdade. Qual que é a verdade, gente? Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, nos trouxe nova vida, uma vida de liberdade, cheios do Espírito Santo. Essa é a boa nova. Isso gera no seu coração o quê? Fala a verdade. Para mim gera esperança. Por quê? Porque eu tenho mais 70 anos de vida sabendo de que Deus me ama. Eu tenho mais, sei lá quantos anos Deus vai me dar nessa terra, mas eu tenho todo o meu futuro sabendo que Deus me ama, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou filho querido, eu tenho acesso a Deus, eu não preciso ser perfeito, eu tenho uma família semelhante, com muitos irmãos, eu sou parte de alguma coisa, eu pertenço a alguma coisa, pertenço a um corpo, pertenço a uma casa, a uma família de gente totalmente imperfeita, mas gente que quer conhecer a Deus.
Gente que quer conhecer a Deus. Muitas mentiras tentam atacar isso. De que você é amado, amada. De que você é filho, de que você é filha. De que você é perdoado. Gente, quem muito perdoa, muito ama. Tem dificuldade de amar, precisa analisar a área de perdão no seu coração. Quem muito perdoa, muito ama. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Quando eu não me ofendo com ele, né, Diegão? Eu não me ofendo, então eu posso amar. Sabe o que tudo isso tem a ver com a igreja de Colossos? As mentiras sempre vão tentar te afastar da verdade de Cristo. Você precisa lembrar nessa noite o que Cristo fez por você na cruz. Você precisa lembrar nessa noite, eu preciso lembrar nessa noite, de que o sacrifício de Jesus não foi só para ter uma igreja. O sacrifício de Jesus foi para ter a minha e a sua vida, um relacionamento. Que você não precisa ser perfeito para ouvir a Deus e falar com Deus, mas você precisa amar a Ele de todo o coração. Coloque as suas mãos no seu coração, feche seus olhos. Quero fazer essa pergunta para você hoje. Você ama a Deus? Você tem esse desejo de amar a Deus de todo o coração? Se você hoje não tem, no seu lugar mesmo você pode falar: Pai, eu desejo, e eu peço para Ti, Pai, eu quero Te amar de todo o coração. Diga isso: Pai, eu quero Te amar de todo o coração. Eu quero Te amar, Senhor Jesus, não só com a minha mente, que minha mente às vezes me engana, mas eu quero Te amar de todo o coração. Eu quero Te amar, Pai, com todas as minhas emoções, com os meus sentimentos. Quando eu estiver chorando, entristecido, sozinho, pensando que eu estou sozinho, eu quero Te amar de todo o coração. Eu quero lembrar, Pai, ficar perseverante, com os meus pés firmes na verdade, de que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, para perdoar os meus pecados, me dar uma nova vida em Cristo, viver uma vida de liberdade cheia do Espírito Santo. Oh Senhor, nós queremos Te amar de todo o nosso coração, Pai. Senhor, se tem algum meu amigo e minha amiga aqui, Senhor, que está com o seu coração pesado, Pai, acreditando em muitas mentiras, Pai, eu declaro que no nome de Jesus, essas mentiras caiam por terra agora, Pai. Mentiras que o diabo tem tentado lançar para fazer você virar os olhos de Cristo, eu declaro elas anuladas no nome de Jesus. Se você precisar confessar para um amigo, uma amiga sua, talvez você precise, mas nessa noite eu quero que você repita isso comigo. Você que está acreditando em mentiras, eu quero que você diga isso: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro toda mentira anulada na minha mente, anulada nas minhas emoções, porque eu creio que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Por isso eu declaro toda a voz do diabo anulada no nome de Jesus. Eu não sou rejeitado, eu não sou rejeitada, eu sou amado, eu sou amada, eu sou filho e eu sou filha, em nome de Jesus. E uma outra oração que eu quero fazer por você, meu amigo e minha amiga, se você ficar com a sua mão no seu coração ainda, é se você precisa perdoar alguém. Às vezes a gente não desfruta de amor a Deus, às vezes a gente não consegue expressar amor porque nós estamos com falta de perdão. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se você quer fazer essa oração, coloque a sua mão no seu coração e diga isso, fala: Pai, nessa noite eu libero perdão para tal pessoa, Senhor, eu abro mão da justiça. Diga isso: eu abro mão da justiça. Eu abro mão de querer encontrar com aquela pessoa, eu abro mão de pensar o mal sobre aquela pessoa, eu abro mão dessa justiça, porque eu não quero ser tentado a acreditar em mentiras. Sabe, meu amigo e minha amiga, quando o seu coração está ofendido, você fica mais propenso a acreditar em mentiras. Libera perdão nessa noite agora, no nome de Jesus. Quando você libera perdão, as mentiras vão cair, mas elas não vão encontrar espaço para frutificar, porque você vai ser cheio da verdade.
E a maior verdade é que o Jesus ama tanto você, que Ele quer te encher da verdade do Evangelho, da verdade da palavra, e Ele não vai deixar você ser enganado. Em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos perdão, Pai. Espírito Santo, traz, Senhor Jesus, esse amor, Pai, inundando o nosso coração, Senhor. Inundando o nosso coração, Pai, a ponto de nós, Pai, perdoarmos, Senhor Jesus, e seguirmos nessa nova corrida que o Senhor tem pra gente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade para mim e para você, meu amigo e minha amiga. Deus tem novidade para mim e para você. Você crê nisso? Você crê nisso, gente? Novidade. Mas para isso precisamos permanecer perseverantes na verdade. Perseverantes na verdade. Não olha mais para trás, porque deu errado. Fala, Pai, eu rejeito as mentiras que têm tentado vir cair no meu coração. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança.